Prazer, estamos aqui com o nosso podcast Conexão Abracinov. Eu sou Terezinha Carvalho e hoje estou como presidente da Abracinov. Ao meu lado, minha queridíssima Vanessa. E aí, Vanessa, animada para hoje? Animadíssima, né? Começando essa edição do Conexão Abracinov e vamos receber hoje Jadaine Mendonça, advogada da JDM Advogados. Associada da Abracinov. Que alegria, né? Jadaine tem uma relação, Terezinha, antes dela se apresentar, com direito, mas antes disso com o empreendedorismo, né? Então, se apresente para quem está nos acompanhando, Jadaine. Bem, pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Nesse momento, eu digo até emblemático, né? Trazendo esse espaço para nós, mulheres, né? Falarmos um pouco de um assunto tão importante, que é o empreendedorismo. Verdade. Eu sou advogada, tenho o meu próprio escritório, né? Então eu empreendo na advocacia. O JDM Advogados, ele atua com foco para empresas e justamente está ligado à minha história, porque eu venho de uma empresa familiar. Então, nosso público majoritário são empreendedores. Então, a minha história com o empreendedorismo, ela começou desde cedo, né? Vendo os meus pais nessa jornada desafiadora, mas que também transforma vidas e realiza sonhos. Então, é muito importante a gente falar desse assunto, porque traz clareza, né, em diversas áreas, em diversas situações, né, que o empreendedorismo ele precisa chegar com clareza e com informação para o empreendedor. Desculpa, posso? Antes da gente enveredar por esse lado do empreendedorismo, eu queria falar com você um pouquinho sobre algo que eu tenho visto muito forte em você, que chama muita atenção. A profissão minha e sua, né? Eu sou contadora, você é advogada. A nossa profissão, ela originalmente é uma profissão muito séria, onde a gente tem que ter uma entrega muito assertiva e uma entrega também muito séria, né? E no meu tempo, principalmente, né, quando eu iniciei e antes da pandemia, a gente não tinha muito essa coisa do marketing, né, do Instagram, de você estar sempre nas mídias. E eu vejo que você tem postado vídeos muito importantes, contribuindo muito para a sociedade, devolvendo muito esse seu conhecimento para a sociedade. Como você vê isso? Você vê isso como algo que agrega à sua profissão ou algo que você está mais que contribuindo para a população? Como você vê esse novo modelo, né, que você está tão bem, parabéns, investindo muito nisso. Bem, eu acredito que isso ajuda as duas coisas, né? Tanto a gente contribui para a população, porque a gente traz informação e sempre, como eu digo, né, no escritório para as meninas, né, para a minha equipe, a gente sempre se preocupar em trazer uma informação verídica, né, uma informação baseada em fontes confiáveis, e não em manchetes. Então a gente tem muita responsabilidade com aquilo que a gente produz para a sociedade. Então, de fato, para contribuir, né, trazer ali informação que vise ajudar as pessoas. E também para a advocacia, eu acredito que ajuda também os colegas que não têm essa visão, né, de trabalhar o marketing, também de ver essa possibilidade e mostrar para eles que eles precisam também ter essa voz ativa no mundo digital. A gente vê excelentes profissionais, mas que não estão ali colocando seu conteúdo nas redes sociais. Às vezes, por uma questão de não gostar de se expor, mas quando a gente expõe aquilo que a gente gosta para realmente transformar vidas com um propósito, é diferente. Bem, e é interessante, né, que Jadaine, ela é mãe de 2 meninas, né, e aí a gente pensa, ela produz conteúdo, ela atua, ela tem um escritório. Jadaine, como é que é isso na prática, né? Porque as pessoas às vezes acham que é muito fácil, é muito fácil, eu vou parar aqui e produzir um vídeo agora. Mas como é que é conciliar isso? Você que vem muitas vezes de outro estado, vem do Pernambuco para Paraíba, atende clientes e concilia, né, a criação de 2 meninas. Como é que é manter essa balança para você? É um desafiador, é bem difícil. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Hoje a gente se desloca, né, entre 2 estados, a gente atende, né, para em todo o país de forma digital online, mas o atendimento físico é em Pernambuco e Paraíba. E, de fato, né, eu tenho que ter esse equilibrado de pratinhos nesse jogo de cintura, porque a gente tem que saber conciliar tudo, né? Não é ser perfeito em tudo, mas ter a plena consciência do que a gente vai focar naquele momento, né?
Vai ter momentos que a gente vai estar mais focado, né, na parte profissional, que precisa, né, uma jornada mais intensa. Em outros momentos, a gente vai dar uma atenção maior ali, de fato, para a nossa família. Mas que é plenamente possível. Eu acredito que muitas vezes nos impõe um tabu de que a gente tem que escolher ser um ou outro. E não, eu digo isso por vivência, né, mesmo, que você pode sim escolher ambos, né? Ser mãe, dona de casa, mas você também ser protagonista da sua história, empreender, né? Fazer aquilo que você gosta e aquilo que você sabe fazer de melhor. Você hoje trabalha muito na área trabalhista, né? Sim. O seu campo de atuação. Como é que você está vendo hoje as contratações, Jandaí? Qual é, assim, um conselho que você poderia dar para quem está contratando desse modelo que a gente está vivendo hoje, que eu acho que na história, é o período mais difícil de contratação que a gente está tendo, né? Hoje os profissionais a gente está com uma dificuldade muito grande em encontrar profissionais, né, para serem contratados. Eu queria saber um pouco da sua experiência, o que você vê hoje nessa área de contratação. Bem, eu digo que a gente está vivendo um marco, né, na área da contratação, na área trabalhista, na área de contratação de profissionais. A gente está prestes a passar por uma grande decisão que vai mudar, de fato, a visão do nosso país sobre contratação de pessoas. Então, eu acredito muito que o trabalho, ele dignifica o ser humano. E toda forma de trabalho honesto, ele é digno, seja na CLT ou fora da CLT. Então, o STF está para julgar, né, um julgamento muito esperado, que é sobre contratação PJ e como isso vai impactar na área trabalhista. Então, a gente vai tirar muito aquela visão de que a forma exclusiva tem que ser da CLT, quando, na verdade, na prática já não é. É verdade. Então, a gente precisa trazer, Terezinha e Vanessa, esse tema tão importante na nossa sociedade, para reconhecer todas as formas dignas de trabalho, né? Todas as formas honestas de trabalho. Então, seja a pessoa que trabalha como CLT, valorizar o trabalhador, né? Ele se sentir ali realmente acolhido dentro da empresa, mas também valorizar o profissional PJ, o MEI, o autônomo, até porque, até um parênteses aqui, as mulheres são a maioria quando a gente fala sobre contratação PJ, contratação de autônomo, de MEI, porque muitas vezes são esses trabalhos que dá autonomia à mulher. Então, nós não podemos invalidar essa forma de trabalho. A gente precisa reforçar e dar voz também a isso. E é importante que no dia 4 agora de junho, né, a gente vai ter um programa exclusivo que é para associados, que é o programa Acelera, e Jadaine vai falar sobre a contratação de forma assertiva, né? E quando a gente pensa nesse cenário de múltiplas opções, a gente tem aí uma votação de uma escala 6:1. São muitas novidades, né, que o empresário precisa estar atento e se preparar. Como é que a gente pode pensar, né? Como é que uma contratação assertiva, ela pode mudar o jogo de uma empresa? O que é que você acha que traz de mais importante para dentro de uma empresa um processo de contratação assertivo? Olha, primeiramente a gente precisa olhar qual é a finalidade, o que aquela empresa precisa. Eu estou contratando aquela pessoa para quê? Como é que eu quero lidar com aquela pessoa no dia a dia? Se eu preciso de uma pessoa de forma exclusiva, se eu preciso de uma pessoa a qual eu possa recorrer em uma jornada específica, eu quero aquela mesma pessoa todo dia na minha empresa, me reportar a ela precisa seguir as minhas ordens. Então, nós estamos falando de um perfil CLT. Eu tenho que olhar o perfil do empreendedor. Quando eu chego numa empresa, a gente vai montar uma estratégia de contratação, eu sempre faço essas reuniões para entender como é a cultura da empresa e como é o perfil daqueles gestores. Porque nada adianta eu mudar, a gente chega e mudar ali todo o perfil da contratação, a estratégia da contratação, mas se na prática nada vai mudar. Então, a gente vai acabar fazendo ali uma fraude trabalhista, o que a gente não quer, de forma alguma. Então, a primeira coisa é olhar, de fato, qual é a finalidade daquela contratação, para saber se é adequado o perfil CLT ou se a empresa ela já tem uma maturidade, ela já tem esse pensamento já mudado para fazer uma contratação assertiva de prestador de serviço, que seria o MEI e o PJ. E aqui eu abro até um parêntese. O PJ e o MEI, né, embora alguns achem que não, ele pode sim estar todos os dias na empresa, tá? Não é o fato dele estar todos os dias na empresa que vai causar uma fraude ou um impedimento, não. Mas é a forma como aquele gestor vai tratar o profissional. Então, são essas estratégias, né, de lidar no dia a dia que a gente precisa ajustar na contratação.
Você falou muito bem agora sobre PJ, né? Que é no meu entendimento, eu sempre tive muita preocupação com o PJ. Você, pela sua fala, dá a entender que tanto faz eu optar pelo PJ e pelo CLT. Na realidade, o que vai definir são alguns ajustes que a empresa precisaria ter, é isso? Mais ou menos. Na verdade, a gente tem que olhar o perfil da empresa e, por exemplo, né, o setor. O comércio, dificilmente, ele vai conseguir contratar um PJ, um MEI, um autônomo. Por quê? Porque o perfil do comércio, ele de fato, ele requer uma pessoa que seja subordinada. Sim. Então, a jornada do comércio é diferente. Salvo vendedores externos, que aí eu consigo, tem uma lei específica para isso, um representante comercial, que eu consigo, de fato, fazer uma contratação de autônomo, de PJ como MEI, mas o comércio em geral, a pessoa que está ali no dia a dia da empresa, dificilmente vai ser um prestador de serviço. Mas quando eu vou para as empresas de serviço, eu tenho um leque de possibilidades. E as pessoas, elas precisam conhecer isso. Precisam conhecer formas estratégicas de contratar, até para também desonerar, né, mais a folha de pagamento, entre outros benefícios. E são muitos desafios, né? Quando a gente começa a analisar tanto os números de João Pessoa, a gente teve agora uma pesquisa recente com um aumento de 30% de criação de novas empresas na Paraíba no primeiro trimestre de 2026. Então, é um dado muito relevante. E aí, se você fosse dar um conselho para esse empresário que está abrindo o seu negócio, que está trazendo aqui para a nossa região, para João Pessoa, mas nesse cenário tão complexo, né, Terezinha, que é da contratação, qual o primeiro conselho, Jadaine, que você daria a esses empresários que têm que olhar, né, aí para esse momento de realmente força de trabalho? Primeiro, como eu falei anteriormente, você saber, você ter clareza o que você quer quando vai contratar aquela pessoa. O que é que eu preciso dessa pessoa para a minha empresa? O que essa pessoa vai fazer na minha empresa? Como é a forma de trabalho? A partir disso, eu consigo, sim, definir qual o melhor formato da contratação. Se vai ser um CLT, se vai ser um PJ. E sempre reforçando, as empresas de serviços, ela tem uma maior possibilidade de contratação, tá? Então, a partir do momento que eu sei, né, o que eu busco, né, para a minha empresa com aquela contratação, é que será definido como será esse formato. E esse é um trabalho, acho que tem que ser em parceria, né? A gente não pode pensar, vamos lá ter um jurídico tomando conta disso. Mas quais são os setores e quem você envolve numa decisão tão estratégica como essa? Porque acho que não é só, Terezinha, vamos lá contratar, né, dessa forma. Quem é que entra com você como apoio dentro de uma organização em um processo como esse? Olha, eu sempre digo, eu gosto de trabalhar em parceria com a contabilidade do meu cliente. O primeiro profissional, né, que eu entro em contato é justamente a contabilidade, porque a gente precisa alinhar justamente como isso vai ficar na folha de pagamento do meu cliente. Se é CLT, vamos arrumar uma estratégia na CLT, para esse cliente ele ter ali um impacto menor financeiro. Não, vai ser prestador de serviço. Também nós precisamos olhar isso. E depois, claro, vem sempre o pessoal do RH, né, departamento pessoal, o pessoal do RH, a gente precisa muito também trabalhar em conjunto. As empresas de comunicação, acho que é muito importante, principalmente agora com essa nova legislação, né, sobre treinamento para as empresas. A gente sempre orienta o nosso cliente em buscar realmente empresas que tenham essa experiência, né, de reforçar a comunicação assertiva dentro do negócio. Porque o que eu sempre digo, né, o óbvio, ele precisa ser dito. Né? O óbvio, ele precisa ser dito. A gente não pode esquecer isso. Principalmente quando a gente fala de empresas. E mais, eu sempre digo assim, o óbvio, ele precisa ser dito, mas ele também precisa ser documentado. Então, sem documento, como é que eu vou provar aquilo que eu disse? E uma coisa importante é que quando a gente fala na CLT, a gente pensa, eu vou assinar a carteira. Todos esses contratos, tanto o MEI como o PJ, como CLT, todos eles têm que ter contrato, né? Sim. E a importância sua é gigante para validar esses contratos, né? Então, acho que tanto a parte do contrato, do CLT, onde você assina aquele contrato, ou por um período de tempo, ou por uma experiência, né? Então, o contrato, eu acho que é fundamental
fundamental, e o jurídico ele é muito importante nisso, né? Hoje você elabora, valida, como é que você funciona vendo essa contratação, que eu acho que é uma das coisas mais preocupantes na contratação do PJ, né? E aí é importante, Terezinha, essa sua fala, porque muito se confunde, né? Mas a contabilidade vai me entregar o contrato de trabalho, e olha a pressão na contabilidade, né? Sim, não, aí é jurídico, né? Deixa o meu jurídico trabalhar, por favor. Exatamente, então... Sim. A gente sempre encontra essa confusão, né? Muitas vezes o empresário, ele quer colocar tudo para contabilidade, mas assim, a gente vê cada vez mais a consciência, né, desses empresários, entender que o papel da contabilidade é contábil, é fiscal, e o jurídico é justamente tratar essa segurança jurídica, essa conformidade, né, com os documentos da empresa. Então, sim, a gente tanto faz as avaliações, né, de contratos que já existem na empresa, né, a gente verifica a questão de risco, né, ou até a possibilidade de uma atualização daqueles documentos, a elaboração de termos aditivos. Eu sempre digo o seguinte: quando você contrata um CLT, como você bem pontuou, Terezinha, é o momento de se fazer o contrato. Depois disso, você não tem como fazer um novo contrato, mas você pode fazer termos aditivos àquele contrato, que é justamente você tem a possibilidade de trazer pontos, né, e questões que não foram colocadas ali naquele contrato, que muitas vezes é deixado de lado. E também, obviamente, a gente faz a elaboração, né, desse contrato personalizado, porque dentro de um contrato de trabalho, você pode prever desconto no salário do funcionário, você pode prever diversas outras questões que acontecem no dia a dia, e se você não tiver ali uma previsão no documento, não tem como realmente você agir de imediato. Inclusive até escalas para penalidades, né, se for o caso, até de aplicar uma justa causa. Trazer regras da empresa para dentro do contrato. Então, acho que o empresário ele perde uma grande oportunidade quando ele não dá essa atenção ao contrato de trabalho, porque você pode colocar as regras do jogo ali. E já na questão do prestador de serviço, a gente tem muito essa preocupação, né? Porque você precisa, principalmente agora, com as decisões recentes, ter um bom contrato. Porque, assim, o que acontece? Os tribunais, né, têm entendido trabalhista que se a relação de prestador de serviço tem um contrato bem elaborado de PJ, ele não vai falar ali de vínculo de emprego, né? A gente vai realmente ali verificar se tem fraude ou não, se realmente foi validado aquele contrato, se aquele formato foi aplicado no dia a dia. Então, daí dá essa importância de você ter realmente documentos bem fundamentados e bem elaborados. É importante isso, porque recentemente a gente teve uma fiscalização numa empresa, a qual presta serviço, que tinha muitos PJs lá, e quando o Ministério do Trabalho fez a fiscalização, a primeira coisa que ele falou é que entendia que aquela operação poderia ser fraudulenta, por entender que eles não seriam PJs. Eu nunca percebi que ali seria uma fraude, porque eles realmente eram PJ, eles tinham uns horários lá onde eles prestavam serviço, era um serviço prestado de forma técnica, onde eles não precisariam instalar todo dia e tal. E quando ele nos pediu para levar os contratos, primeiro eu fiquei muito fula da vida, porque a fiscalização foi aqui em João Pessoa, e eu tive que me deslocar para o Ministério do Trabalho de Campina Grande, né? Porque ele fiscalizou uma filial lá e ele queria que a gente prestasse conta lá. E quando eu fui com o jurídico estava muito seguro desde o início, e quando a gente começou a mostrar, a gente levou um catatal de documento assim. Quando a gente começou a mostrar, ele pegou 2 documentos e falou: tá, já entendi, nossa senhora, pronto, acabou, né? Então acho que é isso, ter a documentação, ter os contratos, ter tudo muito bem fundamentado, né? Sim. Doutora, dá essa segurança, dá essa tranquilidade para o empresário, acho que isso é muito importante. Posso continuar com ela aqui? É o que eu sempre digo, só para complementar, Terezinha, eu digo que o custo do cuidado, né, do preparo é sempre menor do que o custo do reparo. Então, quando você, e eu não digo só a questão financeira, tá? Quando você retira um tempo, é porque requer tempo mesmo, para ter esse cuidado com os documentos da empresa, isso vai economizar muito seu tempo lá na frente e dinheiro também, né? O Estamos chegando ao final. O podcast voa, né? Quando a gente tá falando. Eu queria passar para você fazer as considerações finais, mas antes disso eu queria que você, dentro dessa pejotização, que é um assunto tão importante hoje, eu gostei muito dessa fala. A gente pensa num podcast, vai falar sobre uma coisa e vai para outro caminho muito interessante. Eu queria que você deixasse um conselho para as empresas que hoje estão pensando em contratar PJ, o que é que ela poderia
se preparar, o que é que ela poderia pensar. Então, dentro dessa sua contribuição, que eu acho grandiosa quando você grava, né, os seus vídeos dando esses conselhos, então sinta-se gravando um vídeo aqui, dê um conselho aí aos empresários que precisam estão pensando em contratar PJ. Sempre se documente. O documento, ele pode salvar a sua empresa. Não negocie isso. E jamais pegue modelo de internet ou modelo de IA, porque assim, você pode até ter um modelo, mas jamais ele vai trazer uma segurança jurídica para você. Porque não é só ter ali os parâmetros legais, né, os artigos de lei, porque isso a gente realmente consegue fazer de total forma, mas é você saber o que você está colocando ali, porque o contrato, o documento no geral, ele precisa retratar a realidade da empresa. Eu não gosto, Terezinha e Vanessa, de fazer um documento que o meu cliente coloque na gaveta, que a gente chama de documento de gaveta. Não, porque isso não vai ter validade, isso não vai ter eficácia para esse cliente. Então, é um documento, né, quando for o contrato, mas que ele tenha aplicabilidade. Ele, de fato, ele consiga retratar o dia a dia daquela empresa, para a necessidade o qual ele foi criado. Muito Porque bem. quando você faz um contrato, um documento que corresponde à realidade para o qual ele foi criado, é fácil. Você vive o contrato na prática sem perceber. Aí justamente acontece a situação linda que Terezinha aqui retratou, quando chegou uma fiscalização, o fiscal ele pega ali o documento, ele vai analisar os fatos e vê que está tudo batendo, porque de fato foi um documento elaborado para a necessidade da empresa e aquela documentação, aquele contrato está sendo vivenciado. Então não negocie isso, procure sempre um amparo jurídico e nunca esqueça, né? O custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Tá vendo? É isso aí, Deixou né? uma lição. Fechando Muito obrigada. essa Obrigada edição com Gestão que Inova, né, Terezinha? Que é o nosso slogan, né? Abraço Inova e Gestão que Inova. E inovar vai além disso, né? Ver realmente as coisas e os processos personalizados para o nosso negócio. E é isso que faz a diferença quando o assunto é proteção. Então, vem aí as próximas edições. Você que está nos assistindo, nos acompanha através do @Bracinov no Instagram e também no nosso canal no YouTube.